Hey everyone! Você já tentou falar inglês com alguém e não entendeu nada quando a pessoa falou com você? Já fez cara de aham? Só para não pedir para a pessoa falar de novo ou para não admitir que você não conseguiu entender nada? Você acha que só vai conseguir entender quando for intermediário ou avançado? Então você precisa ver a aula de hoje. I'm Teacher Tatiana Santos e em nossa aula hoje vamos aprender 3 formas de entender qualquer pessoa em inglês. Para começarmos, gostaria de falar sobre as content words. Palavras contentes? Não! Na verdade, palavras de conteúdo. Let me give you an example. Minha filha tem 2 anos e está começando a falar agora. Quando ela termina um almoço, por exemplo, ela diz "abou papá". Acabou o papá. Abou e papá são palavras de conteúdo. Elas trazem o sentido para a frase. No caso, o de o papá é uma palavra de estrutura e se for omitida, no problem, tudo bem. Imagine-se ouvindo a seguinte pergunta: Do you have a car? Quais são as content words aqui? Have and car. Tatiana, e o que isso tem a ver com entender todas as pessoas? As palavras que recebem mais ênfase em nossa fala são as content words. Sendo assim, ao ouvir em inglês, foque nessas palavras. As palavras de estrutura são importantes, mas você não precisa se prender a elas para compreensão. Foque nas palavras de conteúdo. Essa é a nossa primeira dica para entender qualquer pessoa falando inglês. Foque nas palavras que são mais enfatizadas. Falando nisso, nossa segunda dica é sobre as reductions. O que não é content word, ou seja, as structure words, palavras de estruturas, serão reduzidas ou não recebem muita ênfase na fala. Em português, por exemplo, a gente fala: Você viu minha mensagem? Você viu minha mensagem? É tão natural para nós que a gente nem percebe. Eu sempre falo para os meus alunos, desde o nível iniciante, que é necessário e importante treinar a falar com a ênfase e o ritmo de fala natural, desde as primeiras frases. Para entender qualquer pessoa em inglês, você precisa conhecer e usar as famosas reductions. Conhece alguma? Vamos usar uma top 5 list para você começar a usar agora mesmo. Wanna. Do you wanna go out? Do you wanna see a movie? Quer ver um filme? Quer sair? Então, wanna é a contração de want, que é o verbo querer, e a preposição to. Então, ao invés de do you want to go, você vai falar do you wanna go? Do you wanna go? Gonna. Gonna é a contração de going to. Are you gonna subscribe to the channel? Você vai se inscrever no canal? I'm gonna do my best. Vou fazer o meu melhor. Então, gonna vai ser sempre usado quando você for falar sobre futuro e é uma palavra de estrutura. O próximo é o do you, que é o nosso do you, que usamos como auxiliar da pergunta, mas que quando não for o verbo principal, ele vai ser um schwa, que é quando não recebe ênfase nenhuma. Compare. What do you do? What do you do? O segundo do é um content word, eu quero saber o que você faz. Mas o primeiro com you são palavras de estrutura. Então, na verdade, fica do you, do you. Do you like it? Do you like it? Então já treine falar assim e quando você ouvir assim vai ficar bem fácil de identificar. Gotcha, do got you. Eu entendi. I got you. Então você pode falar I gotcha. Também dá para usar gotcha do te peguei. I gotcha. E mais uma aqui das nossas reductions é o gotta, que é a redução de got to, que vem do have got to. E a gente usa para eu tenho que. Eu tenho que ir, I gotta go. Nossa, eu tenho que te contar uma coisa, I gotta tell you something. Então lembre-se de treinar e assim você vai conseguir entender qualquer pessoa falando inglês. Nossa última sugestão para que você possa entender qualquer pessoa é be honest. Se você não entendeu o que a pessoa disse, peça ela para repetir ou explicar melhor. I'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it more slowly? Desculpe, não entendi o que você falou. Você pode repetir mais devagar? Please, lembra do please. Eu estava em uma loja de departamento dos Estados Unidos e estava em dúvida sobre o número máximo de peças que eu poderia experimentar. Falei com a atendente. Ela disse algo que eu não entendi. Então eu usei a frase clássica, excuse me? Ela repetiu mais 2 vezes e ao final ela fez 10 com as mãos. Man, was it hard. Ela estava dizendo 10, mas estava tão difícil de entender o simples 10, mas ela usou uma forma de se comunicar comigo. E se precisar compreender uma palavra específica, diga What's the meaning of? Então, você ouviu a palavra e não sabe o que é, pergunte What's the meaning of 10, for example?
The last but not the least, o último mas não menos importante. Sempre comece, para que você consiga compreender qualquer pessoa falando inglês, sempre comece pelo que você entendeu. E tive um professor que dizia, quando não há compreensão, a lógica entra em ação. Foque no que você consegue entender e preste atenção à linguagem não verbal. You can do it. Você consegue. Deixe aqui nos comentários uma redução que você ainda não conhecia. Check the list. Escreva aqui nos comentários a sua resposta e inscreva-se no canal, ative as notificações. Deixa seu like também.